Uma foto histórica e cheia de controvérsias foi tirada durante a guerra entre comunistas e capitalistas no Vietnã. Loan, um chefe de polícia que lutava ao lado dos capitalistas, executou Len, um prisioneiro comunista, no meio da rua, e tudo foi registrado por um fotógrafo de maneira muito explícita. Quando a guerra acabou e os capitalistas perderam, Loan se refugiou nos Estados Unidos e respondeu por crimes de guerra. Mas não foi apenas essa foto que destruiu a vida de uma pessoa, é isso que você verá agora. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é fotos e vídeos que arruinaram a vida de pessoas. Aos 17 anos, Alison Stock, uma jovem atleta de salto com vara, se viu no centro de uma enorme polêmica que afetaria profundamente sua carreira. Uma foto dela, tirada durante uma competição, foi compartilhada em um blog esportivo e rapidamente se espalhou pela internet. A imagem foi acompanhada por uma legenda que chamou a atenção para sua aparência, em vez de suas habilidades esportivas. A legenda fazia elogios desconfortáveis sobre a aparência de Alison, criando um foco exagerado em sua imagem e sugerindo que seu desempenho esportivo estava sendo visto mais por sua imagem atrativa do que pelo seu talento. Além disso, expressões como hubba hubba, um termo popular para demonstrar interesse por alguém considerado atraente, e outros sons de grunhido reforçavam essa visão, transformando-a em um objeto de desejo. Com isso, a atenção que antes deveria ser voltada para seus recordes e suas habilidades no esporte foi desviada para sua aparência. Em vez de ser reconhecida pela bolsa de estudos conquistada na Universidade da Califórnia ou pelos seus feitos como atleta, Alison passou a ser alvo de assédio. Durante suas competições, fotógrafos começaram a se posicionar de maneira invasiva, tentando capturar imagens de ângulos desconfortáveis. Além disso, ela começou a receber cartas e postais de estranhos, o que a fez se sentir vulnerável e insegura. Diante dessa crescente atenção indesejada, sua universidade se viu obrigada a retirar suas fotos do diretório esportivo, uma vez que isso estava prejudicando sua vida acadêmica e pessoal. Com um foco excessivo em sua aparência, ao invés de em suas conquistas, Alison decidiu se afastar do salto com vara e optou por seguir uma carreira como modelo e atleta patrocinada. Uma briga doméstica se transformou em um crime trágico e amplamente exposto após ser transmitido ao vivo nas redes sociais. O incidente começou como uma discussão entre o casal Khadijah Michelle Brown, de 28 anos, e Jeremy Brown, também de 28 anos, em sua casa em Columbus, Mississippi. O conflito rapidamente escalou para uma briga física, com Khadijah transmitindo toda a situação pelo Facebook Live. O áudio da gravação capturou os gritos dos dois e a tensão crescente. Eventualmente, um tiro foi ouvido, seguido de gritos e o choro de uma criança. A polícia chegou ao local e encontrou Jeremy Brown já sem vida. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e nos noticiários, gerando discussões sobre o impacto de expor situações de violência doméstica de forma pública. O fato de a violência ter sido transmitida ao vivo e registrada nas redes sociais foi um dos elementos que mais chamou a atenção, destacando as consequências devastadoras que podem surgir de tais exposições. Khadijah foi presa e, após um processo legal, se declarou culpada de tirar a vida de Jeremy intencionalmente. Em maio de 2024, ela foi condenada a 40 anos de prisão, com 34 anos a serem cumpridos em regime fechado e os últimos 6 anos sob liberdade supervisionada. Um operário da construção civil foi vítima de um dos casos mais conhecidos de brutalidade policial nos Estados Unidos. Rodney King, que em 1991 foi visto dirigindo sob o efeito de álcool e perseguido por policiais de Los Angeles, foi a vítima. Temendo ser preso por estar em liberdade condicional, ele tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Nesse momento, 4 policiais o trataram duramente enquanto ele estava algemado e no chão. O incidente foi filmado por George Holliday,
Rodney, um civil que estava em sua varanda. Ele enviou as imagens para a emissora KTLA, que as transmitiu. O vídeo rapidamente se espalhou pela mídia, causando grande indignação em todo o país. As fotos tiradas após o caso revelavam as consequências no rosto de Rodney com machucados. A divulgação dessas imagens gerou um debate intenso sobre a violência policial, especialmente contra afro-americanos. Em 1992, o julgamento dos policiais envolvidos no ocorrido contra Rodney terminou com a absolvição de 3 dos acusados, o que gerou ainda mais revolta nas comunidades negras. O quarto policial, Lawrence Powell, foi condenado por violação dos direitos civis de Rodney e sentenciado a cumprir pena de prisão federal. A decisão de absolver 3 dos agentes da lei que fizeram mal para Rodney resultou nos distúrbios de Los Angeles, um movimento de protesto em que mais de 50 vidas foram perdidas, e a cidade sofreu grandes danos. Rodney, que sobreviveu ao acontecimento, enfrentou dificuldades em sua vida pessoal. Ele lutou contra 2 vícios severos e até participou de um programa de reabilitação em 2011. No entanto, ele faleceu em 2012, aos 47 anos, após ser encontrado sem vida em sua piscina. O médico legista indicou que a morte foi causada porque Rodney ficou tempo demais submerso, possivelmente devido a complicações cardíacas e o uso de substâncias ilegais. A situação envolvendo o rapper e ator Bow Wow, cujo nome verdadeiro é Chad Moss, ficou famosa após um incidente que gerou grande repercussão nas redes sociais. Em 2017, Bow Wow postou uma foto de um jato particular em seu Instagram com a legenda "Dia de viagem. Correria de imprensa em Nova York para Growing Up Hip Hop". Para seus quase 5 milhões de seguidores, parecia que ele estava embarcando em um voo luxuoso. No entanto, a verdade veio à tona quando um passageiro de um voo comercial de Atlanta para Nova York reconheceu Bow Wow e tirou uma foto dele sentado em classe econômica, revelando que ele não estava no jato particular que havia mostrado. Além disso, foi descoberto que a imagem do avião de luxo postada por ele era, na verdade, uma foto encontrada na internet, tirada de uma empresa de viagens localizada em Fort Lauderdale, a mais de 960 quilômetros de distância de onde ele alegou estar. Isso gerou uma enorme repercussão e fez com que o rapper fosse alvo de piadas e montagens engraçadas nas redes sociais. Após o episódio, a imagem de Bow Wow passou a ser marcada por esse incidente, mesmo tentando minimizar a situação, dizendo que a foto do jato era apenas uma foto de humor. As piadas e montagens engraçadas impactaram negativamente sua imagem. Ele passou a ser visto como alguém que tentava manter uma fachada de vida luxuosa, quando na realidade estava vivendo de forma bem diferente. Isso resultou em uma perda de credibilidade, e muitos passaram a questionar a autenticidade de suas postagens nas redes sociais. Após o incidente de 2017, Bow Wow continuou se metendo em confusões. Em outro episódio, ele postou um vídeo dizendo que estava sendo perseguido por fãs após um show em Charlotte, na Carolina do Norte. Na legenda ele escreveu: "Em turnê e ainda sendo perseguido. Tenho 30 anos, acho que me machuquei." No entanto, logo começaram a surgir dúvidas de que ele havia pago algumas pessoas para fingirem essa perseguição. Esse episódio alimentou ainda mais as piadas e críticas em sua direção. Além disso, Bow Wow continuou tentando manter sua imagem de sucesso, ao afirmar que ganhava $20 mil por postagem e $10 mil por se apresentar em clubes. No entanto, as acusações de que ele tentava passar uma imagem de luxo, quando a realidade era bem diferente, seguiram prejudicando sua reputação. Após passar meses fugindo da polícia, Isaac Gonzalez, um jovem de 17 anos, foi preso novamente em outubro de 2023. Ele havia cortado sua tornozeleira eletrônica e passou a zombar das autoridades nas redes sociais. Durante esse período de fuga, Isaac publicou fotos em que aparecia com aparelhos de disparo e postou mensagens provocativas como: "Digam ao pessoal da unidade de gangues que eu disse para me pegarem." Essas atitudes atraíram ainda mais a atenção
atenção das autoridades, que começaram a conectá-lo a outros crimes enquanto ele estava foragido. Durante a captura, Isaac ainda tentou minimizar a situação, demonstrando total confiança de que conseguiria sair ileso mais uma vez. Ele chegou a declarar: hahaha, gostosuras ou travessuras. Vou conseguir outra fiança também. Essa atitude desafiadora irritou ainda mais os policiais, que já estavam cansados de seu comportamento insolente. A fuga tumultuada e o comportamento de Isaac nas redes sociais tornaram seu caso ainda mais polêmico. Sua postura arrogante, aliada à tentativa de zombar da lei, gerou grande repercussão nas notícias locais. Em janeiro de 2024, Isaac se declarou culpado. Ele foi formalmente acusado pelos crimes graves ocorridos em outubro de 2022, quando ele e outro jovem roubaram um carro e, com o uso de várias armas de fogo, acertaram a casa de Novita Brasil, de 25 anos, que não resistiu, além de ferirem outra pessoa. Isaac foi sentenciado a 40 anos de prisão. A foto do levantamento da bandeira americana em Iwo Jima, tirada durante a Segunda Guerra Mundial, é uma das imagens mais icônicas da história. Foi capturada por Joe Rosenthal, fotógrafo da Associated Press, em 1945. A foto foi tirada durante a Batalha de Iwo Jima, um ponto estratégico crucial para os Estados Unidos. O objetivo era tomar o Monte Suribachi, onde os japoneses possuíam uma posição defensiva importante. A ilha de Iwo Jima era vital para o controle do Pacífico, servindo como base para aviões americanos que atacariam o Japão. O Monte Suribachi, o ponto mais alto da ilha, era fundamental para a defesa japonesa, e sua conquista pelos fuzileiros navais americanos representou um marco na batalha. A imagem capturada por Joe, mostrando 6 fuzileiros navais americanos erguendo a bandeira no topo do Monte Suribachi, simbolizou a vitória e a superação em um momento de intensa luta. Embora o ato de levantar a bandeira tenha ocorrido em meio a uma batalha sangrenta, ele teve um grande impacto emocional, funcionando como um símbolo de união e força, não apenas para os soldados americanos, mas para o país inteiro. A foto foi publicada 2 dias após o evento e rapidamente se tornou um símbolo de heroísmo e coragem, ajudando a levantar a moral tanto dos soldados quanto da população civil durante a guerra. Por sua importância simbólica, a foto foi premiada com o Prêmio Pulitzer. No entanto, a polêmica surgiu porque Joe não soubera que o levantamento da bandeira que ele fotografou não foi o primeiro a ocorrer naquele dia. Uma bandeira menor já havia sido erguida, mas foi substituída por uma maior para aumentar a visibilidade e a moral. Muitos acreditaram que Joe havia falsificado a cena, o que gerou sérias críticas sobre a autenticidade da foto. Apesar das dúvidas sobre a autenticidade, foi decidido após uma reunião em Washington entre militares e editores que a foto de Joe não era encenada. No entanto, a controvérsia manchou sua reputação e gerou desconfiança. Embora tenha sido reconhecido e premiado, o episódio deixou uma sombra sobre sua carreira, que precisou lidar com a falsa suposição que ele teria manipulado um momento histórico tão importante. Durante sua campanha para as eleições locais e europeias, em maio de 2014, Ed Miliband, ex-líder do Partido Trabalhista do Reino Unido, passou por um episódio embaraçoso que acabou sendo um grande peso para sua carreira política. Ed foi fotografado em Londres enquanto tentava comer um sanduíche de bacon de uma forma bem desajeitada. A foto, tirada por Jeremy Selwyn para o jornal Evening Standard, rapidamente se espalhou pelas redes sociais e virou uma imagem engraçada, alvo de piadas e comparações com momentos históricos e cenas de filmes famosos. A ideia de Ed, ao ser fotografado com um sanduíche, era parecer próximo da classe trabalhadora, mas o que aconteceu foi o contrário. A imagem o fez parecer descoordenado e incapaz de realizar uma tarefa simples como comer. O episódio gerou tanto burburinho que rapidamente se transformou em piadas virais, com internautas e até jornalistas fazendo chacota sobre a falta de carisma e popularidade de Ed entre os eleitores. Essa imagem foi tão impactante que até mesmo
mesmo outros políticos, como o vice-primeiro-ministro Nick Clegg, comentaram sobre a situação. Nick se mostrou solidário com Ed, dizendo que todos poderiam ser vítimas de uma foto desfavorável se fossem fotografados comendo qualquer coisa de forma desajeitada. Mas para muitos, a foto apenas reforçou a ideia de que Ed estava fora de sintonia com o povo. O impacto da imagem foi tão grande que, no dia antes das eleições gerais de 2015, o jornal The Sun usou a foto de forma zombeteira em sua capa, com a manchete "Salvem o nosso bacon", comparando o fiasco do sanduíche com a possível derrota do político nas urnas. No fim, o episódio ajudou a manchar sua imagem, e Ed acabou se afastando do cargo de líder do Partido Trabalhista após a derrota nas eleições daquele ano. Em um momento trágico na história dos Estados Unidos, Juan Romero ficou marcado por um episódio que mudou sua vida para sempre. Trabalhando como garçom no Ambassador Hotel em Los Angeles, ele teve a chance de cumprimentar seu herói, o senador Robert F. Kennedy, no dia 5 de junho de 1968, após Robert vencer a primária presidencial da Califórnia. Juan, um imigrante mexicano de apenas 17 anos, havia conhecido Robert um dia antes, quando entregou o serviço de quarto no hotel. No dia seguinte, após a vitória de Robert, Juan correu para cumprimentá-lo mais uma vez. Mas ao apertar sua mão, tiros foram disparados e Robert caiu, ferido de modo fatal. O momento foi registrado em uma das fotos mais icônicas da história política americana, onde Juan é visto ajoelhado ao lado de Robert, segurando sua cabeça, enquanto o senador ainda tenta falar. Essa imagem, de uma beleza quase surreal, fez com que Juan fosse imediatamente reconhecido em todo o mundo. Porém, a fama trazida pela foto não foi algo positivo para Juan. Ele passou a ser cobrado injustamente por muitos, com algumas cartas o culpando diretamente pela perda da vida de Robert, alegando que se não tivesse parado para apertar sua mão, o incidente infeliz não teria acontecido. Juan carregou esse peso por muitos anos, sempre questionando se poderia ter feito mais. Juan Romero morreu em 2018, aos 68 anos, após sofrer um ataque cardíaco. Um casal cometeu um crime que chamou bastante atenção na época. John Morgan e Ashley Dubell, de Ohio, acabaram se entregando como criminosos ao postar fotos com o dinheiro roubado. O assalto aconteceu em agosto de 2015, quando eles invadiram o Savings Bank em Asheville, Ohio. John entrou no banco, entregou um bilhete exigindo dinheiro e fugiu com o montante, mas em vez de fugir para longe, os dois começaram a tirar selfies e postar nas redes sociais, exibindo grandes quantidades de grana. Em uma das fotos, John colocou uma pilha de cédulas na boca e disse que era um sanduíche. Em outras imagens, usou o dinheiro como um telefone, como se fosse uma brincadeira. Essas postagens rapidamente chamaram a atenção e, com a ajuda de testemunhas e do histórico criminal de John, que já tinha sido preso por roubo anteriormente, a polícia conseguiu localizá-los e prendê-los. John Morgan foi condenado a 3 anos de prisão e terá que devolver $6.430. Ashley Dubell, que foi cúmplice no crime e dirigiu o carro para a fuga, recebeu uma sentença de 2 anos de prisão. Ambos estão cumprindo suas penas. Durante a Guerra do Vietnã, um conflito entre os comunistas, apoiados pela União Soviética, e os capitalistas, apoiados pelos Estados Unidos, ocorreu um episódio que ficou marcado para sempre pela fotografia que o documentou. Em 1968, durante a ofensiva do Tet, o general vietnamita Nguyen Ngoc Loan, chefe da Polícia Nacional, matou Nguyen Van Lem, um membro da Frente Nacional para a Libertação do Vietnã, que estava sendo levado sob custódia. O fotógrafo Ed Adams, da Associated Press, estava no local cobrindo o conflito e, sem esperar, acabou registrando o momento exato em que Nguyen Ngoc Loan executou Nguyen Van Lem, com detalhes particularmente chocantes. A foto, conhecida como Execução em Saigon, foi publicada no dia seguinte e se espalhou rapidamente pelo mundo. Após a publicação, Ed Adams se viu em um dilema pessoal. Ele afirmou em entrevistas que, ao ganhar o prêmio Pulitzer
Pulitzer de 1969 pela foto, sentiu que 2 vidas foram destruídas. A de Nguyen Van Lam, que acabou no momento da execução, e a de Nguyen Ngoc Loan, cuja imagem foi manchada para sempre. Loan, após a execução e o impacto da fotografia, se viu alvo de críticas e desaprovação internacional. A imagem afetou sua reputação de maneira irreversível. Em 1975, quando a Guerra do Vietnã chegou ao fim e o Vietnã do Sul perdeu, Loan fugiu para os Estados Unidos. Tentou recomeçar sua vida, mas a foto ainda o perseguia. Em 1978, ele foi acusado de crimes de guerra pelos Estados Unidos, mas o presidente Jimmy Carter impediu sua deportação, temendo que ele fosse maltratado caso retornasse ao Vietnã. Loan passou o restante de sua vida nos Estados Unidos, onde morreu em 1998, com a foto da execução associada a ele para sempre. Gary Hart era o principal nome para a candidatura presidencial do Partido Democrata nas eleições de 1988, até que uma série de fotos e um escândalo pessoal acabaram com sua carreira política. Gary, então senador do Colorado, tinha tudo para ser o candidato, mas sua imagem foi arruinada por um escândalo envolvendo traição conjugal. A história começou com uma denúncia anônima para o jornal Miami Herald, em abril de 1987. Um informante contou que Gary havia passado a noite com uma mulher chamada Donna Rice, uma modelo de 29 anos, em uma viagem de barco, e conseguiu fotos de Gary deixando sua casa acompanhado de Donna. As imagens mostravam o casal chegando e saindo de sua casa em horários suspeitos, o que foi o suficiente para aumentar os rumores sobre um possível caso extraconjugal. Mesmo após ser confrontado com as fotos, Gary negou o envolvimento, alegando que Donna era apenas uma amiga. Apesar das tentativas de desmentir, a pressão foi imensa. Em maio de 1987, a história foi publicada e o escândalo se espalhou rapidamente. Poucos dias depois, Gary decidiu suspender sua candidatura, reconhecendo que cometeu erros, mas sem admitir que a traição havia realmente ocorrido. As fotos e os vídeos mostraram um comportamento inconsistente com a imagem que Gary tentava passar para o público. Isso acabou sendo fatal para sua candidatura. Ele não apenas perdeu a chance de concorrer à presidência, mas o escândalo abalou sua credibilidade política e pessoal. E esse foi o vídeo, dê seu like. Beijão, valeu, falei, tchau.